crente preguiçoso, ele tem essa mania, ele só aparece na igreja algum dia. O crente preguiçoso, ele tem essa mania, ele só aparece na igreja algum dia. Um crente em Jesus Cristo não deva ser tolo, querer ir na igreja só quando tem bolo. Quando a igreja está em oração, ele fala pra esposa, hoje eu não vou não. O crente preguiçoso, ele tem essa mania, ele só aparece na igreja algum dia. O crente preguiçoso, ele tem essa mania, ele só aparece na igreja algum dia. A igreja é bem pertinho daquele irmão, ele quer que põe seu nome só na oração. O crente preguiçoso, logo ele cai, se a igreja fica perto, ele também não vai. O crente preguiçoso, ele tem essa mania, ele só aparece na igreja algum dia. O crente preguiçoso, ele tem essa mania, ele só aparece na igreja algum dia. O crente preguiçoso, ele tem essa mania, ele só aparece na igreja algum dia. O crente preguiçoso, ele tem essa mania, ele só aparece na igreja algum dia. Pra ele na igreja ele também não quer, vai falando abertamente, já perdi a fé. Logo fala para os irmãos pra não insistir, a igreja é muito longe e eu não quero ir. O crente preguiçoso, ele tem essa mania, ele só aparece na igreja algum dia. O crente preguiçoso, ele tem essa mania, ele só aparece na igreja algum dia. O crente preguiçoso só pede oração, estou muito cansado, hoje não vou não. Cristo veio, preguiçoso vai ficar aqui, o céu é muito longe e eu não posso ir. O crente preguiçoso, ele tem essa mania, ele só aparece na igreja algum dia. O crente preguiçoso, ele tem essa mania, ele só aparece na igreja algum dia. O fuxiqueiro é um perigo, ele gosta de fuxicar. A boca dele é um veneno que só serve pra envenenar. Igreja que tem fuxiqueiro, o pastor tem que se cuidar. Pra onde foi o fuxiqueiro? É muito fácil de achar. Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Onde mesmo? Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Ele fica a noite inteira falando do seu irmão, mas não fica 10 minutos ajoelhado no chão. Ele gosta de fuxico, mas não gosta de oração. Pra onde foi o fuxiqueiro? É muito fácil de achar. Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. O seu trabalho na igreja é somente confusão. Ele é transportador de fuxico e dissensão. É uma ovelha negra dentro da congregação. Pra onde foi o fuxiqueiro? É muito fácil de achar. Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Onde que ele está mesmo? Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. A missão dos fuxiqueiros é somente fuxicar. Quando a igreja for levada, os fuxiqueiros vão ficar. Céu é um lugar de glória, fuxiqueiro não vai lá. Pra onde foi o fuxiqueiro? É muito fácil de achar. Está na casa dos irmãos, fazendo confusão
confusão e não deixa de fuxicar. Com esse moço pra orar, está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Ele não gosta de oração, está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Põe ele pra oração, está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. É muito feio, é muito feio, é muito feio, vaidade em nosso meio, mas é muito feio. É muito feio, é muito feio, vaidade em nosso meio. O inimigo está trazendo calmamente, como se fosse um presente, entregando a cada irmão. Conheço crente que não conforma com o dízimo, mas aceita o mundanismo dentro da congregação. Mas é muito feio, é muito feio, é muito feio, vaidade em nosso meio, mas é muito feio. É muito feio, é muito feio, vaidade em nosso meio. É muito feio, é muito feio, é muito feio, vaidade em nosso meio, mas é muito feio. É muito feio, é muito feio, vaidade em nosso meio. Fiz esse hino para os irmãos ter mais cuidado e não ficar ligado nesta tal televisão. Mulheres crentes deixam até queimar as panelas, mas não deixa das novelas, mas não aprende a lição. Mas é muito feio, é muito feio, é muito feio, vaidade em nosso meio, mas é muito feio. É muito feio, é muito feio, vaidade em nosso meio. É muito feio, é muito feio, é muito feio, vaidade em nosso meio, mas é muito feio. É muito feio, é muito feio, vaidade em nosso meio. Um crente assim anda já desconfiado e também considerado como uma carta sem selo. A gente fala e ele fica carrancudo, e os homens estão cabeludos e as mulheres cortam o cabelo. É muito feio, é muito feio, é muito feio, vaidade em nosso meio, mas é muito feio. É muito feio, é muito feio, vaidade em nosso meio. É muito feio, é muito feio, é muito feio, vaidade em nosso meio, mas é muito feio. É muito feio, é muito feio, vaidade em nosso meio. Se tu é crente deve ter sinceridade, coisa feia é vaidade pra você que é um cristão. Sou um pastor e cantor e missionário, enfrento o adversário em defesa dos irmãos. É muito feio, é muito feio, é muito feio, vaidade em nosso meio, mas é muito feio. É muito feio, é muito feio, vaidade em nosso meio. Estou recordando os tempos passados, as igrejas andavam sempre em oração, altas madrugadas, fazendo alvorada, orava na casa daqueles irmãos. No romper da aurora os crentes iam embora, com muita alegria em seu coração. Nas noites de culto os crentes sentiam que o fogo caía na congregação. Hoje é diferente, há diversos crentes que abandonaram seu primeiro amor, têm se esquecido e têm recebido grandes maravilhas das mãos do Senhor. Hoje estão jogados e são viciados, porque o pecado já lhe dominou. Tem se apartado da graça divina, deixando a doutrina que Deus ensinou. Já está chegando aquele dia, o nosso Messias irá sacudir este mundo velho. Vai ter uma surpresa e os vaidosos
vão ficar aqui com as unhas pintadas e cabelo cortado, a TV ligada para assistir. O arrebatamento é só para o santo, os crentes modernos não irão subir. É sempre desse jeito, é sempre desse jeito. Errado é sempre errado, mas gosta de pôr defeito. É sempre desse jeito, é sempre desse jeito. Errado é sempre errado, mas gosta de pôr defeito. Deus fez o homem sua imagem e semelhança. Quem é errado nunca vive satisfeito. Gosta do erro e por isso vive errado. Nas coisas santas ele começa por defeito, mas é sempre desse jeito, é sempre desse jeito. Errado é sempre errado, mas gosta de pôr defeito. É sempre desse jeito, é sempre desse jeito. Errado é sempre errado, mas gosta de pôr defeito. Se na igreja tem um coral que canta bem, os componentes gostam de cantar direito, mas o errado ele não canta e nem ajuda. E no coral ele começa por defeito, mas é sempre desse jeito, é sempre desse jeito. Errado é sempre errado, mas gosta de pôr defeito. É sempre desse jeito, é sempre desse jeito. Errado é sempre errado, mas gosta de pôr defeito. Se a igreja tem sua banda de música, quem é errado logo já fica sem jeito. Os instrumentos estão tocando muito alto, até na banda ele começa por defeito, mas é sempre desse jeito, é sempre desse jeito. O errado é sempre errado, mas gosta de pôr defeito. É sempre desse jeito, é sempre desse jeito. O errado é sempre errado, mas gosta de pôr defeito. Se o irmão é convidado pra pregar, quem é errado logo já fica sem jeito, pois a palavra nessa noite veio pra ele. O pregador naquela noite tem defeito, mas é sempre desse jeito, é sempre desse jeito. Errado é sempre errado, mas gosta de pôr defeito. É sempre desse jeito, é sempre desse jeito. Errado é sempre errado, mas gosta de pôr defeito. Quem é errado sempre gosta de errar. Quem é errado nunca vive satisfeito, mas quando ele for lançado no inferno, até na chama sei que lá vai por defeito. Mas é sempre desse jeito, é sempre desse jeito. Errado é sempre errado, mas gosta de pôr defeito. É sempre desse jeito, é sempre desse jeito. Errado é sempre errado, mas gosta de pôr defeito. É sempre desse jeito, é sempre desse jeito. Errado é sempre errado, mas gosta de pôr defeito. É sempre desse jeito, é sempre desse jeito. Errado é sempre errado, mas gosta de pôr defeito. É sempre desse jeito. Desta maneira que o povo está seguindo, estou falando com o homem e a mulher. Estão gostando das ofertas do inimigo. É um perigo e desse jeito Deus não quer. Assim não vai, assim não vai. Desse jeito Deus não gosta e sendo assim o crente cai. E nas igrejas está havendo estas coisas. Obreiro fala e muitos ficam carrancudos. Ele permite a mulher cortar o cabelo, mas ele mesmo vai na igreja cabeludo. Assim não vai, assim não vai. Desse jeito Deus não gosta e sendo assim o crente cai. Outras ofertas que o inimigo apresentou, muitas irmãs aceitaram de bom grado. Acham bonito depilar a sobrancelha, ainda gosta de um vestido degotado. Assim não vai, assim não vai. Desse jeito Deus não gosta e sendo assim o crente cai. Está entrando uma frieza nas igrejas, há poucos crentes lá nos cultos de oração. Ele prefere perder o culto na igreja
igreja, mas as novelas, isto eles não perdem não. Assim não vai, assim não vai, deste jeito Deus não gosta e sendo assim o crente cai. Também sou crente e devo ter muito cuidado, com o pecado não devemos de brincar. A vaidade, isto é obra do inimigo, ele faz isto para ver o crente pecar. Assim não vai, assim não vai, deste jeito Deus não gosta e sendo assim o crente cai. Em uma certa cidade, era uma barbaridade, lá naquele povoado existia um macumbeiro. Nos trabalhos que fazia com a sua bruxaria, trabalhava noite e dia e ganhava muito dinheiro. Para o povo ele dizia, e assim ele mentia, e as coisas que trazia colocava no terreiro. Foi até que um certo dia, esta mesma bruxaria virou contra o feiticeiro. Certo dia um mensageiro entrou naquele terreiro, com palavras verdadeiras e com Jesus no coração. Era ele um pastor e com ordem do Senhor foi falar do grande amor dentro daquele salão. O macumbeiro assustado ficou muito envergonhado, para não ficar calado começou a discussão. Conforme o pastor dizia, era gente que caía com o poder da pregação. Para aí, moço, veio estragar meu ambiente? Eu estou vendo que o senhor é um crente. Cala-te, em nome do Senhor. Quero que você saiba que eu sou ungido e sou pastor. O guia que eu conheço de luz, ele chama Jesus e ele é o Salvador. Conforme o pastor orava, o poder manifestava, era gente que caía dentro daquele salão. Conforme o pastor pedia, o fogo do céu caía, o macumbeiro tremia com o poder da oração. Foi tão grande a vitória e os demônios foram embora, e os que estavam endemoniados se levantaram do chão. E o velho macumbeiro fechou logo o terreiro e aceitou a salvação. Há muitos crentes que na igreja eram uma bênção, eles oravam e levavam a vida em paz. Eles cantavam nas igrejas com fervor e o Senhor abençoava mais e mais. Mas começaram a dar ouvido ao inimigo. É um perigo quando o crente olha para trás. Por que eles caíram? Porque deram ouvido de Satanás. Por que eles caíram? Porque deram ouvido de Satanás. Muitos pastores que já se encontram caídos, e na igreja eles já não pensam mais. Corais e bandas que louvavam a Jesus estão caídos e agora não louvam mais. Muitos cantores que cantavam nas igrejas cantavam muito, mas queriam ter cartaz. Por que eles caíram? Porque deram ouvido de Satanás. Por que eles caíram? Porque deram ouvido de Satanás. O inimigo continua com o crente escuta, ele logo olha para trás.
evangelistas e diáconos e presbíteros estão caídos, isto é coisa por demais. Muitos porteiros já se encontram derrotados, do mesmo modo tesoureiro também faz. Por que eles caíram? Porque deram ouvido, de Satanás. Por que eles caíram? Porque deram ouvido, de Satanás. Ó meus irmãos, vai aqui o meu conselho: para o inimigo não devemos dar lugar. Estes caídos que aqui já mencionei, eles deixaram o inimigo lhe enganar. O crente firme vive sempre em oração, santificando sua vida mais e mais. Por que nós não caímos? Porque não demos ouvido, de Satanás. Por que nós não caímos? Porque não damos ouvido, de Satanás. O sangue de Jesus tem poder. É coisa que não gosto quando eu chego na igreja, é ver crente sem desejo na congregação. O pastor está pregando e ele fica bem empolgado, o sentido está voltado na televisão. Desse jeito não, um crente desta maneira não adianta não. Desse jeito não, um crente desta maneira não adianta não. Durante 30 dias ele fica embaraçado, praticando coisa errada, escondido dos irmãos. No dia da Santa Ceia a igreja fica olhando, ele vai se descartando e não pega o pão. Desse jeito não, um crente desta maneira não adianta não. Desse jeito não, um crente desta maneira não adianta não. Desse jeito não, um crente desta maneira não adianta não. Desse jeito não, um crente desta maneira não adianta não. E as mulheres todas vaidosas, cabelo cortado, muitas usam até esmalte e quer cantar no coral, mas não toma ceia. Chega todo envergonhado, o pastor só olha e fala: desse jeito não, um crente dessa maneira não adianta não. Desse jeito não, um crente desta maneira não adianta não. Aquele irmão todo vaidoso, cabelão comprido, chega na igreja meio desconfiado. O pastor olha nele, sabe o que o pastor fala pra ele? Desse jeito não, um crente desta maneira não adianta não. Desse jeito não. O inimigo está furioso, ele procura só te destruir. Ele já foi expulso lá do céu, lá das alturas foi jogado aqui. Pois ele sabe que uma alma salva está livre da condenação. Então ele faz de tudo para te jogar no chão, viu? É só ficar de olho nele, pra ele não te tocar. E quando ele for chegando, o que você faz? Tu deve se preparar. Todo crente que ele toca deve o anjo de orar. Você se apronta para ir à igreja, ele enguiça sua condução, faz as crianças perturbar o culto para tirar
tirar sua atenção, faz o pastor também ficar nervoso. Ele enguiça as caixas de som, o inimigo só quer ver as igrejas em confusão. Ó só, é só ficar de olho nele, pra ele não te tocar. E quando ele for chegando, o que você faz, irmão? Tu deve se preparar. Todo crente que ele toca perde o ânimo de orar. Viu só? Ele não gosta de igreja alegre, ele não gosta de consagração, ele não gosta de ver alegria e muito menos santificação. Ele se alegra com o desviado, com o mentiroso e o beberrão. O inimigo só não pode com o crente de oração. É só ficar de olho nele, pra ele não te tocar. É assim, e quando ele for chegando, o que você faz? Tu deve se preparar. Todo crente que ele